Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Então, se você é novo aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino, galera. E se você puder também, compartilhe nossos vídeos com seus amigos. E aqui você terá notícia de pré-jogo, pós-jogo, análise completa para você não perder nada do mais querido e mais amado do Brasil, Flamengo. Que para o São Paulo, será que é aquela ausência que vai fazer falta no time do São Paulo contra o Flamengo, Mauro? Acho que aí, no caso do Rames, não dá para acusar o Carpini, não foi o Carpini que contratou o Rames, né? Aqueles que fizeram festa quando contrataram, que tinham que explicar para a torcida. Cara, quais foram os jogos que o Rames foi importante para o São Paulo? Né? Decisivo, sabe, que ele mudou o jogo radicalmente. Nada aconteceu até agora, né? E fica de fora agora, quer dizer, ele nem titular mas nem no banco vai ficar. Uma negociação que... Assim, ontem me perguntaram, você acha que o Rames já consegue ser pior que o Daniel Alves como contratação? O Daniel ainda fez alguns bons jogos pelo São Paulo. Do ponto de vista financeiro, saberemos ao final, né? Porque o Daniel teve que fazer um acordo com o São Paulo lá, ele fica até os 43 anos recebendo salário do São Paulo. Uma belíssima remuneração, por sinal. Não cumpriram o contrato, não pagaram, né? Tiveram que fazer esse acordo. O Rames não sabemos quando ele vai sair de São Paulo, de que maneira. Um dia vai sair, mas como... E o que o São Paulo vai ter que pagar para ele? Se for mais caro que o Daniel Alves, supera. Porque em campo já superou, no sentido de ter sido pior. O Daniel, repito, ainda fez alguns bons jogos pelo São Paulo. E aí tem um momento também que ele vai para a seleção, vai para a Olimpíada e tal, e larga o São Paulo. O São Paulo também não pagava o salário. Em dia, não pagava aquilo que estava combinado. Né? Ele também... Não dá para dizer que o cara está errado. Né? Eu quero jogar para a seleção. Pô, mas o São Paulo tinha um jogo da Libertadores... Contra o Palmeiras, né? Contra o Racing, que ele ficou fora. Aquela coisa, deveria estar aqui, deveria, mas assim... E o clube? O clube também não cumpre sua parte. No caso específico do Rames, só no final a gente vai saber. Mas até agora, só isso aí, ó. Festa na chegada, muitas câmeras. E você viu o presidente lado a lado, né? Ele sai do jatinho, já é cumprimentado pelo presidente. Ele podia agora e aí, lado a lado. Tá na hora do Casares fazer uma aparição. Né? Ele gosta de aparecer na coletiva, já apareceu do lado do técnico, né? Explicar a situação do Rames, a situação do Carpini. Vai bancar o Carpini? Até quando vai bancar? Acreditam de fato no trabalho dele ou estão empurrando com a barriga porque não tem outro nome? Qual é a situação? Ou estão esperando uma derrota cachapante para não ter mais jeito nenhum? Tipo, agora não tem jeito, não tem mais clima. Enfim, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas o Rames até agora e não é surpreendente, a gente falou muito sobre isso aqui, né? É só olhar a folha corrida recente e você via que o cara não entra em campo. O futebol do Catar, gente, tem intervalos longos entre um jogo e outro. Que vai jogar lá fica até meio enfaixeado. Que fica assim, não tem nada que fazer, pô. O cara fica... Treina de noite. Fica morando no condomínio, né? A única coisa que tem para fazer é ir no shopping ou ir em algum restaurante ou ver algum zoológico. Não tem nada. Então, e tem poucos jogos, né? Os caras ficam intervalos longos entre um jogo e outro. E quando termina o campeonato, é 3 meses de férias. E ele lá não jogava, gente. Não conseguia jogar no Catar. Na Grécia ele não jogou pouco. Por que aqui ele jogaria regularmente? Mas na seleção ele joga. Pois é, a seleção se reúne eventualmente, né? Se a seleção jogasse direto o tempo todo, certamente não conseguiria jogar, porque ele sente lesões. Enfim, péssimo negócio até agora e os pais da criança podiam aparecer. Quem teve a ideia? Eu queria saber quem teve a ideia. Quem foi o cara que pensou assim? Rames Rodrigues. Tive uma sacada. Ou então alguém falou e ele comprou. Eu cobrei aqui. É importante. Pode ter sido, por exemplo, a análise de desempenho, é uma possibilidade. Não tinha desempenho? Mas a análise de desempenho, mostrando a qualidade que poderia ser agregada ao elenco, essa é uma possibilidade. Algum integrante da comissão técnica, entendendo que seria um grande reforço, um agente, um empresário, por exemplo, que apareceu como um negócio de oportunidade, seria importante isso. O Vamp foi volante. Quantas vezes você abre o braço e faz a proteção? O cara vem atrás, você faz assim, afasta um pouco, é normal. Aí o camarada às vezes bate no rosto. Sem sacanagem. Às vezes o cara parece que bate de propósito com a cara no braço do adversário. Já vem... Se o Rincon jogasse hoje, estaria fodido. O Rincon que usava muito bem toda essa região do corpo, né, os dois braços, cotovelos famosos, inclusive, né? Mas, cara... O cara esbarrou, o juiz já marca alguma coisa. Às vezes não é nada, às vezes é uma raspada. O braço raspa no rosto, o cara já põe a mão no rosto. Eu acho isso abominável, eu não gosto, acho que não é futebol. Mas enfim, aí são opiniões.
Agora, a arbitragem, a nota é muito infeliz, né? Porque a arbitragem, um árbitro que quer beneficiar um determinado time, no caso, o presidente do Atlético diz que ele tentou prejudicar a sua equipe, teria expulsado o Alejo no primeiro tempo, chute na cara do Ayrton Lucas. O Marcos Braz está errado, não foi uma vez, não, foram 2 expulsões do Ilharão pela mesma situação. Uma contra a LDU na Libertadores 2020 e meses antes contra o Independente Del Valle pela Recopa Sul-Americana, uma antes da pandemia, às vésperas da pandemia, e outra durante a pandemia. Uma com o Jorge Jesus, outra com o Rogério Ceni. As 2 no Maracanã. O Arão foi expulso direto, porque levantou a perna no rosto do jogador adversário. No ano passado, o Flamengo perdeu um jogo para o Santos, o Gerson foi expulso no primeiro tempo, chamada pelo VAR. A mesma coisa, levantou a perna no rosto do jogador do Santos, não lembro se foi o Joaquim, enfim. O jogador do Santos estava lá, o Gerson levantou a perna, o pé passou ali pelo rosto do cara, o VAR chamou, o Gerson foi expulso, o Flamengo perdeu o jogo. Então ele poderia expulsar. Se ele tivesse mal intencionado, gente, ele expulsaria o jogador no primeiro tempo. Um árbitro que está a fim de prejudicar um time não dá o pênalti que ele deu, que ninguém dá aquele pênalti do Léo Pereira. Eu achei bem feito por Léo Pereira. Aí é uma opinião minha. Bem feito pela tolice do zagueiro do Flamengo. Uma tolice. Um árbitro que está todo nervosão, marcando tudo, o cara tem que ser inteligente, pô. Não arruma encrenca. Agora, na realidade, até eu conversei com alguns ex-árbitros no domingo, eu sempre converso com eles não para saber a opinião. A opinião tem, eu tenho, você tem, Vanderlei, o Bruno tem, o Vampeta tem, o Pedro tem, quem está em casa também tem. Mas para entender as recomendações que mudam toda hora. Então o vírus é bom nessas horas. E eu ouço aqueles que eu confio, que eu acho que são bons. E um deles falou assim, Mauro, sabe o que eu marcaria na hora ali? Falta do jogador, do Luiz Felipe, do Atlético. Você acha que eu vou arrumar uma encrenca de marcar um pênalti desse? Ele falou, porra, eu era um árbitro experiente, cara. Uma dessa é bom, porque realmente o jogador não pode atrapalhar o goleiro quando ele tenta fazer a reposição de bola. Antigamente, até era comum, não é nem o caso daquele gol do Ronaldo roubando a bola do Rodolfo Rodrigues, que o Rodolfo põe no chão. Mas antigamente, quando ele quicava a bola, era permitido, a bola no ar, o atacante roubar a bola. Ele dá um toque de tirar a bola e fazer. Acontecia às vezes. Era raro, mas acontecia. Isso não pode já há algum tempo. Quando o goleiro tem a bola, ele vai repor em jogo, a ideia é que ele fique absoluto, que ninguém o importune para que o jogo possa ser reiniciado o quanto antes. Isso já mudou tem tempo. Então, quando o Luiz Felipe se coloca à frente do Rossi, o árbitro poderia marcar uma infração. Por quê? Ele não pode atrapalhar o goleiro e a intenção do Luiz Felipe não é tirar a bola do Rossi, é atrasar a reposição de bola para que o Atlético possa se recompor. Ele não pode fazer isso. Quando o time vai para o ataque e o goleiro tem a bola, se ele fizer uma conexão rápida, o problema é de que foi para o ataque. Olha o gol que o São Paulo tomou do Fortaleza. Estava todo mundo no ataque, contra-ataque encaixou, o Fortaleza fez o segundo gol, né, no Morumbi. Então, se o árbitro tivesse mal intencionado, ele nunca daria aquele pênalti, gente. Era só ele dar falta do jogador do próprio Atlético. Ou fazer nada, segue o jogo aí, ó. Vamos levantar, vamos jogar, segue o jogo, não foi nada. Porque é aquela coisa, aquele safanão, não é um soco, um empurrão, uma agressão, mas foi uma tolice do Léo Pereira, que eu acho até que merecia uma belíssima de uma bronca, né? Pela bobagem que ele fez. Não se dá motivo para um árbitro tão agitado num jogo desse, jogador com mínimo de experiência. Agora, teve o gol anulado do Atlético, aquele VAR ali, eu sinceramente não consigo saber o que é aquilo ali, aquelas linhas ali, para mim. Isso acontece praticamente toda a rodada. Teve o pênalti a favor do Flamengo, que eu já falei, eu não marcaria nunca esse tipo de pênalti, mas é a questão minha de princípios, do que eu acho que é um jogo de futebol, mas admito que é um lance polêmico, uns acham que foi, outros acham que não foi. Né? O que mais que teve no jogo? Acho que foi a expulsão do Jair, né, no primeiro tempo, né, porque o Jair xingou o árbitro. Alguém pode dizer, mas o árbitro podia fazer ouvido de ferro. Pois é, mas é assim também, né? O cara xingou, ele está sujeito a esse tipo de coisa. A expulsão do Alex Vinícius? A do Alex Vinícius é correta, porque o Pedro passou por ele e ia sair na cara do gol. Se aquilo ali não é clara chance de gol, é o quê? Tem que ter o goleiro amarrado para fazer o gol? O Pedro passou pelo Alex Vinícius, quando ele passa, ele vai ficar na cara. Aí tem um zagueiro, o zagueiro está vindo atrás, ele só vai chegar agora porque o Pedro foi derrubado. Se o Pedro não é derrubado, o zagueiro não chega mais, só se ele pedir um Uber de moto, aquele, né? No Rio tem, aqui em São Paulo acho que não tem não. O Uber de moto, ele vai atrás do cara, porque vai embora, ele vai na cara do gol ele vai sair. Eu falo, ele estava driblando para fora, ele está driblando na direção do gol ali, ele não está driblando para a linha de fundo. Isso. Ele vai ficar na altura da meia-lua. Aí, para mim, não tem muita discussão. O zagueiro foi mal nessa jogada, que ele poderia ter matado essa jogada de outra forma. E esse lance, para mim, ele sobe, para mim, é um movimento normal do braço. Agora, a arbitragem foi confusa, mas, achar que ele estava mal intencionado por um lado, o cara que marcou um pênalti, que ele marcou para o Atlético. Né? O cara que não deu a expulsão do jogador do Atlético no primeiro tempo com um chute na cara, sendo que há exemplos claros aí de jogador. Ano passado, aqui quase não se falou. Na Argentina o pessoal falou. O André, do jogo contra o Argentino Júnior, fez a mesma coisa, dentro da área. Levantou o pé na cara do jogador, não lembro quem foi agora, do Argentino Júnior, e a arbitragem mandou seguir.
E o jogo estava 0-0. Se ele é expulso ali e marca ali um pênalti, o jogo muda completamente. O Fluminense talvez não fosse campeão da Libertadores. Então, acho que assim, as afirmações são muito infelizes, porque ele marcou para os dois, certo ou errado, ele deu para os dois lados. E o pênalti que ele dá do Léo Pereira é uma prova em conteste disso, gente. O cara está mal intencionado e vai dar aquele pênalti? Não vai dar nada. Agora, eu acho que o Atlético foi prejudicado no lance capital, porque isso é opinião minha, tá? Eu nunca daria esse pênalti. Mas respeito as pessoas que pensam ao contrário. Tem muita gente que acha que foi, os ex-árbitros, em sua maioria, acham que foi. Mas eu acho que isso aí é um lance acidental. O cara salta e acontece. Machucou, acontece às vezes. O jogador se machucar e tudo mais. Isso, agora, se houvesse uma cotovelada, um movimento deliberado, que eu não vejo esse movimento, né? Aí sim, aí seria uma falta, uma infração. Ali, para mim, é um acidente, coisa que acontece. E não entendi também do Tite, né? Agora é presidente do sindicato dos árbitros. Tem nada de defender o Jair Ventura. Ele pode ser amigo do Jair Ventura, toma café, pode tomar um chopp, ir na churrascaria, convidar para assistir Premier League na casa um do outro, ali, ficar ali batendo papo, fazer o que quiser. Agora, na hora ali do serviço, na hora do trabalho ali, cara, é o técnico rival. Se ele xingou o árbitro e vai ser expulso, o problema é dele. E o mesmo vale para o Tite. Se o Tite fosse expulso, o Jair não tem que sair em defesa do Tite. Já entregou medalha pro técnico do Nova Iguaçu. Aí agora fica lá brigando com o quarto árbitro porque o outro foi expulso. Problema dele, pô. Aí depois, na coletiva, ele tentou corrigir, né? Realmente ele foi ofendido. E essa coisa da ofensa também é o seguinte, né? O pessoal fala, o cara pode fingir que não ouviu. Cara, é muito fácil falar. Por exemplo, se o cara na rede social me xinga, eu bloqueio na hora. Nem tem conversa. Fala, Mauro, não concordo, acho que foi pênalti. Ok, beleza. Mauro, você é um idiota, um imbecil, foi pênalti, sabe porra nenhuma. Bloque, meu amigo. Eu vou perder meu tempo com um idiota desse, rapaz. Por isso que eu sou um dos campeões mundiais de bloco. Eu dou bloco e mesmo não quero nem conversa. A rede social é via de mão dupla. Se o camarada quer discordar, discorda com a educação. Agora, você quer desqualificar a minha opinião, quer me chamar de idiota daí pra baixo, então não quero assunto contigo, otário. Vai embora. Vou procurar tua turma, vai seguir um Zé Mané que nem você. Eu bloqueio na hora. E por que o árbitro tem que ser xingado? Eu acho também que tem isso. Você está ali trabalhando. Aquela mala do VAR no ouvido o tempo todo. Você vê como é a discussão? É a falação. Aí você ainda tem que aturar um cara na beira do campo te xingando. Vamos lembrar, o Vanderlei, durante tantos anos, ficou à beira do campo. Os árbitros, os técnicos, nem podiam sair do banco, gente. Eles ficavam enterrados ali no banco de reservas. Aí criaram uma licença para sair do banco, dar uma instrução e voltar. Depois melhoraram a situação dele. Você pode ficar à beira do campo. Qual é a finalidade? Para você orientar os seus jogadores. O cara está passando ali, vai lá, marca aquele, volta para lá, avisa fulano que o outro está entrando pelas costas. É isso. É isso. Não é para ele pressionar. Eles pressionam o bandeirinha, todos gostam de ficar no túnel à direita para ficar no bandeirinha que corre por ali, que é o bandeirinha número 1, para perturbar o cara. Reclamam com o quarto árbitro toda hora, enchem o saco do quarto árbitro sem motivo. Todos eles praticamente fazem isso. Raros são os que não fazem. E aí o cara, ele tem o direito de xingar o árbitro. O cara tem que ser xingado no trabalho. Já é xingado pela torcida. A mãe dele é xingada historicamente. Aí o cara que é um profissional, que está à beira do campo, tem que ficar xingando. Se o jogador xingar o árbitro, acontece o quê? Ele pode ser expulso também. Por que o técnico tem uma licença? O técnico pode xingar. Claro que se o árbitro for um cara mais cascudo, ele não vai expulsar direto, que eu acho que ele poderia ter feito. Dá um amarelo, chama atenção, bonitão. Estou sabendo que você está xingando a minha mãe. Então na próxima tu vai tomar um vermelho. Segura a tua onda aí. Vermelho, acabou, amarelo, acabou. Acho também um exagero. Poderia ter administrado melhor. Mas o cara que está xingando não está certo, gente. Sim. Eu vi gente defendendo já. E outra coisa, quando o técnico à beira do campo faz isso, por que ele faz? Com 13, 12 minutos, está tão nervoso já? Será? Ou é uma maneira de você pressionar um jovem árbitro para que ele fique com medo? Sim. Você começa xingando o cara, botando o dedo e tal, para ver se o cara, de repente, afina. E aí, qual vai ser o encaminhamento? Cara, são tantos exemplos que a gente tem aqui no futebol brasileiro de técnicos que enchem o saco da arbitragem. Entendeu? Eu critico tanto aqui os árbitros, mas assim, o cara não tem que ser xingado, gente. Ninguém é obrigado a aturar. A análise está correta, o resultado foi melhor do que o jogo. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Shailon deveria ter sido expulso no pisão que ele deu no Ayrton Lucas, a pisada, né? Agora, o Alex Vinícius, no meu ponto de vista, não deveria ter sido expulso. Acho que deveria ter sido só o cartão amarelo. Mas aí, a gente tem exemplos no futebol brasileiro de casos em que foi expulso e em casos que não foi expulso. Então, por isso que fica um pouco nebuloso assim. Mas eu acho que ele foi bem polido no que ele disse, ele defendeu os interesses do Flamengo. Cara, e ontem no programa, o Thiago e o Fernandão concordam com todas as opiniões do Braz sobre os lances polêmicos. Que poderia, de repente, não ter sido expulso, mas uma expulsão estava válida. Exato. Não foi nada fora de critério que a gente não tenha visto. Como, por exemplo, o pênalti do Léo Pereira, que algumas vezes não se marca e se marcou contra o Flamengo. Já vimos as duas coisas acontecerem.
A gente vê constantemente, né? As duas coisas. Só que aí, já vê, esse discurso que a gente vê do Adson Batista, que é o presidente do Atlético, que a gente vê de diversos jogadores, o Luiz Fernando também falou logo depois do jogo, discursos de que o árbitro já veio aqui mal intencionado, ele veio querendo prejudicar o meu time, beneficiar o outro time. Não é assim, gente. Olha lá o jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro, quantos erros tiveram nesse jogo. Nossa, absurdo. E quem apitou foi o Yuri, que fez um bom Carioca aqui. Ganhou o prêmio de melhor árbitro do Carioca. Eu entreguei pra ele na festa da festa. Eu e a Lívia Nepomuceno. E aí o que eu falo é o Yuri seguinte, as pessoas, e especialmente alguns atletas, dirigentes, estão com essa mania de se vitimizar. Mas é sempre contra o meu time, tá vindo mal intencionado. Erros acontecem para todos os lados. Uns são piores do que os outros, obviamente, outros nem tanto, mas não tem essa, eu fui lá só para... Eu vou para Goiânia, vou lá para Serra Dourada para prejudicar o Atlético Goianiense. Desculpa. Até que se prove o contrário, eu não acredito nisso. E acho que os dirigentes têm que parar com isso. Porque o torcedor, quando ouve um dirigente falar uma coisa dessa, inflama. E aí você tem toda aquela polêmica e ninguém fala do jogo. O torcedor pode falar. E ontem eu falei com algumas pessoas do STJD em off. Não foi nenhuma declaração, um statement oficial. Falei com 2 ou 3 pessoas. TJD, para me informar, que é mais Rio, né? Tribunal de Justiça Esportiva Local, o do Rio. E do STJD. Falei em off. Obviamente eu não vou identificar. E as pessoas falaram. A partir do momento que ele fala, hoje a máfia do apito estava aqui, o Adson Batista. Em algum momento ele vai precisar prestar esclarecimento. Que máfia é essa que ele afirmou? Ele não falou, parece até que existe um complô. Não. Ele falou, hoje a máfia do apito estava aqui. Foram as palavras dele. Em algum momento ele vai ter que se explicar à CBF. O futebol é assim. Não é a primeira vez que a gente escuta. Não vai ser a última. Quem ganha, comemora. Quem chora, quem perde, chora ou arruma justificativas para colocar na conta do que aconteceu. A gente já falou isso aqui várias vezes, você foi bem quando lembrou que o lance do Bruno Henrique, que foi pênalti... Foi pênalti, teve um claro. lance, mas teve um lance parecido, ou quase igual, entre Corinthians e Atlético Mineiro, em que o Gemerson dá uma cotovelada no Mateuzinho. Verdade. Que sai sangrando e nem falta foi dada. Isso aí. Eu não estou dizendo que lá está errado nem que aqui está certo. Estou dizendo que como a gente, sendo já redundante, repetitivo e o que vocês queiram falar mais, já falou sobre isso, sobre uma clareza na regra. Cotovelo no rosto é cartão vermelho. Sem querer, querendo, embaixo, em cima, vai ser expulso. Não, é interpretativo. Então ninguém pode mais reclamar. Mas o dia que botar cotovelo na cara interpretativo vai virar MMA. Vagabundo vai tirar a cara e coroa, na cara do outro. Você entendeu o que eu tô falando, GV? Lógico, é critério. É critério. De cima pra baixo, óbvio. Então, a gente vai ficar aqui debatendo uma coisa durante muito tempo e que não vai ter... não vai mudar. Não vai mudar. E foi o que a gente falou ontem com o Thiago aqui. Isso. A gente vai ver pelo menos 30 vezes esse lance nas centenas de jogos do Campeonato Brasileiro, que vezes vão ser expulsos e vão marcar pênalti, e vezes vai passar batido. A gente vai ver. E do outro jogo foi muito mais assintoso do que esse do Bruno. Mas o Yuri teve o Yuri é muito bom árbitro, foi muito bem no Carioca. Foi muito mais físico. O Fagner sai de campo sem ser Foram expulso. 15 Aquele cartões. dia foi brincadeira. E diferente do Flavinho, na minha opinião, o zagueiro do Atlético tinha que ser expulso. Porque se ele marcou cotovelada no rosto... Não. A expulsão o zagueiro na falta do Pedro. Na falta do Pedro. Pensei que era do Maguinho. Tinha que ser expulso. Mas o Flavinho vê futebol como eu vejo. Claro que de óticas diferentes. Mas a gente já viu isso acontecer, jogadores serem expulsos, não serem expulsos. Se os árbitros, no mesmo lance, têm interpretações diferentes, vocês que não são árbitros não vão ter. É óbvio que vão. E é por isso... O mesmo lance, um expulso, o outro não. Imagina a gente, que é amador, fofoqueiro. Ainda mais agora que, como ontem... Perdoem, mas como ontem a gente escutou o áudio do VAR, a Daiane falando... Foi pênalti! E o árbitro não entendia como pênalti. Aí ela, um absurdo. Foi pênalti! É o cara, não, pra mim não foi. Ela, senhor, mas eu estou com 178 câmeras aqui no VAR, estou falando aqui, estou com televisão, 27 polegadas, tela plana. Mas eu acho que não foi. Aí, então tira todo mundo do VAR. Mas o senhor Flávio Rodrigues, o árbitro que apitou o jogo do Vasco, foi o mesmo árbitro que expulsou o Gabigol, estando de costas, e segundo ele ouviu o Gabigol xingando ele. O Gabigol estava a 100 metros dele. Vai ver que ele tem ouvido de, sei lá de quê. Bom, Ou ele tem Marcos Braz, Pedrinho, bota aquela, Pedrinho. Pela primeira vez
desde a saída de São Paulo e da treta do vestiário, Marcos Braz falou abertamente sobre quando foi o divisor de águas que o Flamengo começou a desandar na opinião dele e por que ele ainda manteve o São Paulo um pouquinho mais de tempo pós-confusão. Vamos ver. As coisas não foram bem, as coisas não andaram. Eu acho que teve um fato divisor de água nesse processo do Sampaoli. A gente começa o jogo perdendo de 1-0, a gente empata, vira e tem o problema do soco no Pedro no vestiário. Aquilo ali foi um divisor de água. Mas poder falar, agradeço inclusive ao Marcos Braz, que eu sei que ele não está indo a podcast nenhum, enfim, está no momento preparando até para a campanha dele, e teve lá com a gente, já tinha desde o Campeonato Carioca combinado, do ano passado, e a gente naturalmente espera a hora certa. E é legal quando o convidado fala assim, eu vou na hora boa, sim, que eu achar, que ele achar e vem, porque tem um monte que fala que vai, não vai, mas também está no direito de ir, e quando precisar vai pedir para vir, como acontece também, que não foi o caso agora. Foi muito legal ele falar sobre isso, Bigode, porque assim, e eu interpelei ele, falei, mas no dia da confusão não era em vez de mandar só um embora, mandava todo mundo. Ele falou, cara, mas o cara tinha uma derrota, a gente tinha acabado de vencer, e explica os motivos dele que ele falou aqui. Primeiro que você foi muito bem muito na obrigado. Sua indagação. Muito obrigado. E o podcast inteiro foi muito bom, muito completo. E assim, eu discordo um pouco do Braz, mas é uma coisa que foi o que ele falou ali. Na hora, ele e a direção acreditou que seria suficiente a demissão do Paulo Fernandes, mas a partir do momento que uma caneca cai no chão e quebra, para você colar de novo, meu amigo, você vai ter que usar Durex, você vai ter que usar Super Bonder e não vai ficar a mesma coisa que era antes. Então não interessa se o Flamengo só tinha uma derrota com o Sampaoli. O que interessa foi que dentro do vestiário do Flamengo, um membro da comissão técnica agrediu um atleta. Isso é inadmissível. Inadmissível. Tinha que cair o Pablo Fernandes e tinha que cair a comissão técnica inteira. Inteira. E outra, demorou muito para ver que não estava dando certo. Porque ficou com o Sampaoli até o final da Copa do Brasil. E se faz a mudança antes? E ele e o Sampaoli fez uma crocodilagem. Absolutamente nada contra o Rossi, que bateu o recorde agora, tá pegando muito. O Fernandão falou bem ontem. Ganhou a segurança e a confiança que o torcedor queria. Que ele é muito grande, tá pegando muito o Rossi. Mas tirar um goleiro entre uma final e outra, porque realmente teve um atraso ali de bola e alguém falhou também com ele ali, e o Calleri faz gol no segundo pau, isso é a maior crocodilagem que eu já vi. E ali você perde o grupo, tá? Porque o zagueiro falou, se fez com ele, vai fazer comigo. O atacante, se eu perder 2 gols, vai fazer comigo. Que foi o primeiro jogo, que o Matheus Cunha vinha muito bem, salvou o Flamengo da maior humilhação contra o Red Bull, que era para tomar de 7, 8, perdeu só de 4, o Matheus vinha bem, Matheus Cunha, e ele saca o Matheus sem justificativa e bota o Rossi, que nem estava em forma naquela época. Tanto é que não resolveu. Foi entrando em forma lá com o Thiago Heller e com outro treinador que eu esqueci o nome, do Flamengo, que veio também na época do São Paulo. Ah, que veio do Galo. O carequinha, que é muito Rodrigo, bom. Rodrigo alguma coisa. Me falhou o nome dele. Enfim, Nando, e aí? Eu acho que o Sampaoli, o Braz foi bem, até porque ele vai se defender, não vai se colocar em situação difícil. Talvez a maior dúvida do rubro-negro não é qual time começa, né, Lucas Pedrosa e Vini Casagrande, claro, mas é como ele se comporta no decorrer da partida. Talvez essa é a maior pergunta do rubro-negro hoje, Venê? Eu acho que a maior pergunta é por que o Flamengo se comporta desse jeito quando tem a vantagem numérica, e quando eu digo vantagem numérica, eu estou levando em consideração no placar, quando está vencendo, e também dentro de campo, com um jogador a mais, porque essa tem sido a postura do Flamengo, e eu repeti isso aqui ontem. Mas a gente já conhece, quando a gente contrata o Tite, a gente contrata um pacote. E esse é o pacote, é cultural, o Tite ele é assim, só que eu acho que em determinado momento ele pode mudar um pouco o estilo dele. Porque desse jeito, uma hora vai dar errado. Até agora, deu certo. Não, mas já deu quase errado 2 vezes. 2 vezes. Contra o Milionários que tinham a mais. Mas eu sempre falo, eu não consigo botar régua em nada com altitude, mas tinham a mais.
E contra o Atlético Goianiense, que ali no suspiro, no pênaltizinho... A pergunta que fica é, e se fosse um Atlético Mineiro, por exemplo, que está numa crescente muito boa agora com o novo treinador, e se fosse um Palmeiras, por exemplo, que tem um baita trabalho ali, comandado por Abel Ferreira, e se fosse um outro time melhor que o Atlético Goianiense, a verdade é o seguinte, o Tite, ele teve muita sorte diante do Atlético Goianiense, ele tem que comemorar muito essa vitória, porque tinha tudo para ser uma tragédia na estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas o que importa são os 3 pontos, beleza, conquistou. Agora é pensar no São Paulo, jogo importantíssimo. Eu penso o seguinte, o Flamengo, nesse momento, pelo menos essa é a minha opinião, tem que focar total no começo do Campeonato Brasileiro, pensando já lá na frente, para criar uma gordura pensando na Copa América. Porque durante a Copa América, 9 rodadas sem seus principais jogadores, e a gente está falando de jogadores que são considerados titulares, são vários jogadores, e tem outros que podem ser convocados também, que a gente não sabe, por exemplo, a seleção brasileira, o próprio Pedro, o Fabrício Bruno, que foi convocado recentemente. Então o Flamengo ele tem que ter uma gordura muito boa durante a Copa América para poder queimar. Então tem que focar agora no início do Campeonato Brasileiro. Sou contra esse negócio de preservar jogador nesse momento. É jogo importante contra o São Paulo, tem que botar o time principal, o time titular. Ô Pedrosa, qual é a sua expectativa? Não sei se expectativa que é para quem tem, né? Mas qual é a sua... O que você acha o quanto o Tite consegue mudar a sua personalidade? Porque todo mundo sabe que o Tite é assim. O Tite era assim na seleção brasileira. Você acha que existe uma possibilidade, essa é a palavra, do Tite mudar por ser o Flamengo? Porque tem aquela coisa daquela veia rubro-negra, o DNA rubro-negro, que todo mundo sabe que existe, né? Aquela coisa muito ofensiva, isso é histórico e cultural do Flamengo. Você acha que ele pode mexer ali um pouquinho o jeito que ele se comporta taticamente durante uma partida? Boa tarde, Fernanda, Vini, galera de casa. Olha, Fernanda, eu não sou adepto do discurso. O Tite é um técnico defensor. Sim. Eu não sou adepto desse discurso. Ele é pragmático, existe uma grande diferença em relação a isso. O Tite, desde a seleção brasileira, ele coloca times que têm uma formação ofensiva, que é o 4-3-3. Ele joga com 2 pontas abertos, com 2 meias que podem jogar, no caso agora o Arrascaeta e o De La Cruz, um centroavante sempre de ofício. A questão é, não há melhor maneira de você defender o resultado do que jogando. Quando você abre mão de jogar com a vantagem no placar e também com uma vantagem numérica, que eram as 2 situações que o Flamengo esteve diante do Milionários e também diante do Atlético Goianiense, você está dando munição para o adversário. Você está mostrando que a sua postura é uma postura de que está sentado no resultado. E dentro do jogo, o adversário sente isso, Fernanda. Se você faz 1-0, se você tem uma vantagem numérica e continua controlando o jogo e continua criando oportunidades para poder fazer o segundo, para poder fazer o terceiro, o seu adversário também sente isso. E eu falei isso até sobre o jogo do Vasco da Gama, quando você tem 2-0 no placar, toma o primeiro e o Vasco consegue dar alguns ataques que seguram o ímpeto do Grêmio. Em relação ao Flamengo contra o Atlético Goianiense, eu já falei aqui, para mim foi muito mais sorte do que juízo. Primeiro, eles perderam o pênalti e eles tiveram a oportunidade. Eu até vi uma declaração do Tite na coletiva falando que o Atlético Goianiense só tinha tido uma oportunidade. Não procede. O Atlético Goianiense teve oportunidade de bola aérea, teve oportunidade por bola no chão. O Atlético Goianiense finalizou 4 vezes a gol e o Flamengo apenas 2 vezes a gol. Exatamente. Então você vê que, inclusive, teve 35% de posse de bola. Ou seja, um time que teve 35% de posse de bola e finalizou o dobro do que o seu, tem alguma coisa errada. Então, na minha opinião... O objetivo está diferente. Exatamente. Então, na minha opinião, eu acho que é o seguinte... Não acho o Tite um treinador defensor, não acho mesmo. Acho ele pragmático. E é esse pragmatismo que tem que mudar. Porque você tem que entender o contexto do time que você está. O Flamengo não é o Corinthians. O Corinthians, por exemplo, foi campeão várias e várias vezes jogando feio mesmo. Sim. 1-0, 2-0, controlando o jogo, se defendendo. O Flamengo não é isso. O Flamengo não investe para isso. A torcida não está acostumada a ver o Flamengo jogando de uma forma pragmática. Eu entendo que você tem que respeitar o que o treinador sabe. Mas, ao mesmo tempo, é pensar, cara, eu tô no Flamengo. Mas eu não será tô no que ele vai... Eu não duvido que ele pense assim, não, Fernanda. Eu acho que é uma questão também de adaptação, dele entender que ele precisa fazer isso. E tem um ponto, assim, aí por que a torcida do Flamengo é tão apaixonada no Jorge Jesus? Obviamente, por conta dos títulos que ele conquistou. Mas a cultura dele qual era? A gente via o Jorge Jesus na beira do gramado 6-0 pro Flamengo em cima do Goiás e ele gritando de maneira desesperada, pedindo para o time ir pro ataque. Então, assim, a forma como Jesus comandava a equipe
Isso dá saudade no torcedor rubro-negro. Por isso que o torcedor rubro-negro é apaixonado no português. Porque ele não ficava satisfeito com 1-0, 2-0. Não, ele era a cara do que o torcedor gosta de ver o time jogando. Além de 2019, isso existe muito no traço do DNA rubro-negro, assim. É uma questão não é cultural só, mesmo. cultural. Os times têm essas questões, e isso é natural no futebol. E a gente tem isso no Flamengo, do Flamengo ser um time sempre muito mais ofensivo. O rubro-negro não tem paciência. O carioca não tem paciência para sinal fechado e o rubro-negro não tem paciência para uma postura defensiva, Vini Casagrande. Exatamente. E assim, eu penso o seguinte, tudo bem que o Tite ele tem uma maneira de trabalhar, a gente conhece isso. Só que em determinado momento ele pode ceder um pouquinho, eu não vejo nenhum problema. Vou repetir aqui o que eu falei ontem. Quando ele chegou ao Flamengo, ele mesmo disse que o treinador ele tem que se adaptar ao estilo de jogo do seu elenco e também ao clube que ele está comandando. Então, eu acho que o Tite, ele, em determinado momento, ele precisa se adaptar. Porque já pôde perceber, se ele tivesse uma postura um pouco diferente, talvez a aceitação dele no meio da torcida do Flamengo, isso é importante sim, a gente tem que levar em consideração o que o torcedor que está presente na arquibancada pensa. Eu acho que é isso, ele pensar um pouco e talvez ceder um pouquinho, porque não custa nada. Você com vantagem no placar, vantagem numérica em campo, ter uma postura defensiva, isso não combina com o Flamengo. Só para finalizar, o Flamengo não tem jogadores que produzam uma característica pragmática. Ele tem jogadores ofensivos, o Flamengo investe para isso. Então o Flamengo dá material humano para o Tite jogar dessa forma também. Ele tem que jogar da forma que ele acha que tem que jogar. A gente não sabe mais de futebol do que o Tite, nunca saberemos. Mas ao mesmo tempo, repito, é entender o contexto onde você está inserido. Daqui a pouco tem imagens do Hugo Moura chegando, já está no Rio de Janeiro, né, Pedrosa? Tá, imagens chegou lá ontem. no canal do Pedrosa a gente vai Obrigado, mostrar. Vasco. Vindo aqui no Flamengo, né? Por razões óbvias. Agora, assim, na minha cabeça é uma contratação hoje impossível. Você tem vários pontos que botam questionamentos numa contratação como essa, até pelo atual contrato dele, do assunto do filho para vir para o Flamengo. Agora, espero que se ele quiser jogar no Flamengo, ele vai ser sempre bem-vindo. Me dá os caminhos aí que eu não me importo de eu não achar os caminhos, não. Se alguém me dá o caminho para poder ir lá atrás do Neymar, eu vou na hora. Peço autorização ao Landinho e vou para dentro.